pastor. Bom dia, né? Bom dia a todos. Gente, vamos conversar hoje, iniciar, né, nosso bate-papo, na verdade, aí, a disciplina, né? Sobre a disciplina, na aula passada a gente falou sobre práticas projetuais contemporâneas. E o design, ao longo do tempo, a própria humanidade, né, tem vindo com essa característica de evolução, né? A humanidade vem evoluindo desde sempre, né? Ela veio a passos galopantes depois da descoberta do fogo. E a gente tem 1,5 milhão de anos aí, 2 milhões de anos. Isso é uma prospecção, né? Assim, é uma intenção, né? Que o homem já esteja aí na Terra há 2 milhões de anos. Então fazem 2 milhões de anos que o homem evolui, tá? Mas aí só depois do fogo, foi há 50 mil anos atrás, o homem passou a ter uma evolução mais rápida. Só depois da descoberta do fogo, que foi há 50 mil anos atrás. Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de anos que a humanidade está aqui na Terra, que é 1 milhão de anos. Deixa eu encontrar esse WhatsApp aqui, tentar tirar esse aqui, pronto. Se a gente pegar a quantidade de anos que a humanidade tá no planeta, né, aí 1,5 milhão de anos, e pegar 50 mil anos para cá, é uma porcentagem muito pequena. Ou seja, a gente descobriu o fogo ontem com relação ao nosso tempo de existência na Terra, né? E aí o homem, né, depois do fogo, ele veio evoluindo em materiais, em processos, até aí o ano zero, né, no calendário cristão. E de 2 mil anos, do dia zero, né, do ano zero, até agora, 2 mil anos, a gente obviamente tem uma evolução assim, muito expansiva da humanidade. E se a gente pegar 100 anos para cá, ou até 50 anos para cá, o que a humanidade desenvolveu, o que ela criou, o que ela descobriu, assim, tá com relação ao seu passado, né? É muito significante o que a humanidade descobriu de 50 anos para cá, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aí essa mudança nossa da comunicação, né, o iPhone, por exemplo, que ele mudou, o Jonathan Ive foi quem pensou nessa tela, né, na telazinha touchscreen, e o Steve Jobs, ele em 2008, ele apresentou, 2008, 2006, ele apresentou para a humanidade e disse: nós vamos mudar a forma com que as pessoas vão se comunicar. É certo, né? Então, assim, todos os celulares que a gente usa hoje, ele tem a tela, um botão, e o touchscreen você navega por ele. Quem criou isso aí foi um camarada chamado Jonathan Ive, que foi o designer da Apple, tá? E, obviamente, em discussão com a equipe. E isso mudou, de fato, a nossa relação de se comunicar, certo? Com relação à evolução da humanidade, com relação à evolução dos processos, com a evolução das coisas também, nós, enquanto seres humanos, viemos também evoluindo. Tá? A gente veio entendendo da mente, a psicologia ela aumentou também, ela expandiu também sua área de pesquisa, sua área de atuação, né? Hoje a gente tem psicologia para todo lado, não é isso? E aí, por exemplo, eu tenho esse livrinho aqui, ó, Enviesados. A gente vai falar um pouco sobre ele,
tá? Que fala sobre os viés cognitivos do design. Como é que aí a gente vem, por exemplo, Donald Norman, né? Através do design emocional. Desculpa aí, viu, gente, que eu tô um pouco rouco. Bom dia, Nina. A gente vem para design emocional, por exemplo, né? Como por que a gente olha para um produto e a gente quer comprar aquele produto, não é isso? Então hoje a psicologia ela tá entrando em várias áreas, né? Do campo da ciência, do campo do desenvolvimento, do campo da pesquisa, né? Então as áreas elas estão de alguma forma se entrelaçando, tá? Com relação à metodologia de desenvolvimento de produtos, processos e gráfico, a gente também vem mesclando os métodos e as áreas de atuação em nossa observação. Veja, estava falando para vocês aqui da evolução do homem até os dias de hoje, rapidamente. E aí a gente tem um período de transição entre o artesanato e o design, que foi ali por volta de 1900. A gente vê ali de 1900 a 1920, a gente tem essa transição, tá? Onde antes de 1900 a gente só tinha artesanato e as fabricações manuais, tá? Então as pessoas fabricavam as coisas de forma muito manual, muito artesanal. E em 20 anos a gente concebeu aí o que viria a surgir como o design. A gente tem aí a primeira escola de design, que é a Bauhaus, na Alemanha, e ali vários atores, engenheiros, né, arquitetos, começaram a formatar o design no que a gente tem hoje, que é a evolução também dos processos, né, que é quando o homem ele começa a processar produtos em série, fabricar produtos em série, né? E nesse momento o homem só pensava na forma e na função do produto. Só pensava na forma e na função. Então eu não vou nem falar desse caminho da forma e da função para os dias de hoje. Eu vou falar do primeiro dia do design, digamos assim, dos primeiros momentos do design, que era pensar na forma e na função, tá? E para os dias de hoje, que a gente pensa na ergonomia, na interface, no material, no processo, na forma, na função, no marketing, na cor, na textura, na psicologia. Então, hoje, o design tem muito mais ferramentas e muito mais itens de observação, muito mais caminhos de observação do que a gente tinha anteriormente. Bom dia, Beatriz. Tá? Vocês estão me escutando bem? Tá estourando o microfone ou o áudio tá show, tá bom? Me dá esse retorno aí, por gentileza. Pode escrever no chat. Tá bom. Maravilha. Obrigado, Nina, pelo retorno. Tá, gente? E aí, quando a gente pensa assim, né, que eu falei para vocês sobre práticas projetuais contemporâneas, isso foi uma disciplina, né, que eu tinha pensei junto com os meus colegas e a gente tinha essa necessidade de estar sempre evoluindo, de estar sempre. Porque assim, as instituições, a Universidade Federal, né, ela não tem essa característica, as universidades, né, elas não têm essa característica ágil de acompanhar o mercado rapidamente. Até porque a gente tem muito a função de falar do clássico. Porque você só entende o moderno se você entender do clássico. Então, métodos como Baxter, história do design, a gente vai ter que estar sempre falando na universidade. E o mercado não trata disso, nem é função dele tratar da história do design. Ele tem cuidado, obviamente, com a história do design e tudo mais, mas ele está sempre buscando evoluir, está sempre buscando novo. A gente tem que fazer os dois. A gente tem que mostrar para vocês
como é que surgiu o design, e a gente tem que mostrar também o que é que está acontecendo de novo, tá certo? E 2 pontos. Primeiro, respondendo uma pergunta, professor, e qual é a prática contemporânea mais utilizada na projetação de produtos, serviços e gráfico? Design Thinking, tá? Design Thinking, ele é o mais utilizado hoje. Por quê? Porque ele recebe outros métodos. E aí a gente vai para essa combinação de métodos, tá? Então, hoje a gente combina métodos para poder desenvolver um produto. E às vezes a galera cria métodos assim, cria uma combinação de métodos tão tão legal que aí eles colocam até o nome de outro método, tá? Eles colocam até o nome de outro método. Então, por exemplo, aqueles métodos ágeis de criação de interface, por exemplo, né, que a galera cria uma interface em uma semana. Tem o Scrum, por exemplo. Tem até outro que eu tinha esquecido do nome dele, mas se alguém puder me lembrar aí, é um método que o pessoal cria em uma semana uma interface. Tem o Scrum, o pessoal usa muito na Google, gente, eu acabei esquecendo. E o Scrum já vem desse. Alguém botou aqui? É o Sprint? Sprint, isso. O Sprint. Por exemplo, aí você pega o Design Sprint e tal. Pô, o Design Sprint é baseado no Design Thinking. E o Design Thinking, ele vem do brainstorming. Só que, qual a diferença do Design Thinking para o brainstorming? Ambos têm a história do expandir e conectar. Ambos têm isso aí. Então tem um momento do Design Thinking, do Sprint, do Scrum, tá? Que a gente expande. Se você observar, todos os métodos de criação têm isso. Então, o que eles exploram? A busca. Então, existem métodos para busca, para o levantamento de informação. E depois métodos para essa conexão, tá? Então, basicamente, nos métodos criativos é isso aí, tá, gente? E aí, dentro dessa combinação de métodos, eu trouxe assim como raiz da nossa informação, como raiz das nossas buscas, esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui. Vamos aqui, ó. O mindset, tá? O mindset. E aí a gente tem o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, primeiro explicando o que é que significa mindset. Mindset significa simplesmente a forma de pensar. Mindset significa a forma de pensar. E mindset a gente pode tratar também como mentalidade. Tá? A gente pode tratar como mentalidade. E se a gente observar no nosso dia a dia enquanto pessoa e enquanto design, a gente precisa estar pensando, tomando decisões, mentalizando e tendo posturas o tempo inteiro. Não é isso? A gente precisa disso o tempo inteiro, tá? Teve uma coisa que aconteceu comigo, gente, no Vietnã. Eu estava voltando do meu pós-doutorado e tal, e já estava na escrita. E a gente visitou o Vietnã. Tinha muita vontade de visitar o Vietnã e tal. E eu fui cortar meu cabelo lá. E eu mostrei uma foto pro camarada como é que eu queria meu cabelo, né? E eu entrei num cabeleireiro, né? Só tinha mulheres lá dentro.
E aí o que acontece? Eu pedi pro cara cortar tal, mostrei a foto pra ele e quando eu levanto a cabeça, eu tava com a minha barba totalmente raspada. Eu tava com minha barba totalmente raspada. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. E aí eu, caramba, olhei, né? Eu pensei, né? Eu tava precisando muito de cortar meu cabelo e não tinha alternativa, né? Eu disse, cara, eu vou ter que cortar aqui, né? Nunca cortei com o pessoal e, e obviamente tive que cortar meu cabelo, não teve jeito, né? Aqui, ó. A foto que eu mostrei foi essa daqui, ó. Eu mostrei essa foto aqui pro cara, ó. Essas duas fotos. Que eu queria uma barba degradê e tal. O cara começou a cortar. Tá vendo? Também, para um pouco a barba. Mostrei as fotos lá pro cara, o barbeiro. Na verdade, eu entrei num cabeleireiro. Só tem mulher dentro. Ele disse que cortava cabelo de homem. E eu mostrei a barba, a minha barba, pra como é que é pra cortar e tal. Um na lateral, 2 e 3 no finalzinho, né? Tipo um degradê com tudo, né? Pra afilar o rosto, porque o rosto é meio gordinho, pra afilar mais. Aí ficou show. Ficou show. Simplesmente arrancou minha barba. Meu irmão, onde é que eu vou arrumar forças agora? Eita. Minha esposa rindo de mim. Então, assim, o que é que eu quero falar para vocês? Se eu tivesse um mindset fixo, eu ia reclamar com ele, né? Quais eram as posturas que eu poderia tomar aqui? Eu poderia reclamar muito com o cara. Dizer, cara, olha a foto. Olha que problema. Poxa, você raspou minha barba. Ficou uma merda. Né? E realmente ficou, né? Eu não menti. Mas eu poderia causar um problema ali, gerar cortisol para mim. Ou eu poderia levar na esportiva, né? Eu estava viajando, estava sendo grato pela vida ali, de poder estar viajando e tudo mais. E poderia simplesmente sair, né? E agradecer a ele e tentar, de alguma forma, na minha mente, transformar aquele momento em um momento bom. Eu acabei sorrindo, saindo de lá sorrindo, tirando onda com a própria situação, tá? E eu poderia tomar essas duas atitudes. Pegar isso que aconteceu e transformar em um momento ruim, ou pegar essa situação que aconteceu e transformar em um momento bom. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a sua forma de pensar e sobre a mentalidade, tá? Se no momento que eu estou falando isso, você já pensa, mas eu não mudo minha forma de pensar. Você já está com um mindset fixo. É difícil realmente mudar a sua mente. E se no momento que eu falo isso, você pensa, eita, eu quero aprender como é que se faz para eu ter um mindset de crescimento. Aí você já tem um pensamento de mindset de crescimento. Então, gente, a gente tem esses dois tipos de mindset aqui, ó. Mindset fixo e mindset de crescimento.
Então, eu vou falar para vocês, aqui deixa eu tirar aqui esses, pronto. Nosso mindset molda nossa disposição para aprender, crescer e mudar, ou não. Então, a nossa forma de pensar, ela pode moldar o nosso aprender, o nosso crescer e o nosso desenvolver. E a gente tem que aprender muito com as crianças. Porque as crianças, elas têm um mindset de crescimento. É natural isso nas crianças. Então as crianças ganham peso e crescem muito rápido. E elas, desde que nascem, elas estão catucando, movendo, abrindo, testando, tentando andar para frente, tentando se equilibrar. Elas estão o tempo inteiro com um mindset de crescimento, em desenvolvimento. Ela não quer saber se vai bater a boca, ela não tem medo. Ela é um exemplo, a criança é um exemplo de mindset de crescimento. Porque ela não está nem aí o que é que você está pensando dela. Ela bota tinta na boca, não está nem aí para aparência, mete a tinta na boca mesmo. Não quer saber se vai queimar ou não, ela bota a mão no fogo se tiver um fogo perto. Porque aí depois ela vai perceber que queima, né? E a gente tem muito que aprender observando a criança. E aí a gente se pergunta, professor, mas em que parte da nossa vida a gente perde esse mindset de crescimento e passa a adotar mais o mindset fixo? É quando a gente começa a buscar mais aceitação das pessoas. Então quando a gente começa a buscar mais aceitação, a gente vai buscando mais um mindset fixo. É quando a gente começa a buscar um pouco mais de aceitação. E a gente começa a adotar mais um mindset fixo. Quando a gente se preocupa mais com o que os outros pensam da gente. Tá? Eu estou tirando isso da minha mente? Não, gente. Não estou tirando isso da minha mente. Tá? Eu estou tirando isso do livro de Carol Dweck, que fala sobre mindset. Certo? E ela fala que no decorrer da nossa infância, adolescência, a gente vai deixando esse mindset de crescimento e vai começando a adotar um mindset fixo. E qual é a nossa função depois que a gente adota o mindset fixo? É deixar o mindset fixo. Porque isso é natural. Todo mundo tem um momento também de mindset fixo para determinadas coisas. Às vezes até para uma relação amorosa. A gente tem um mindset fixo. Professor, e por que é importante você estar falando sobre mindset numa aula de design? Porque o mindset a forma que você pensa, a forma que você lida com as coisas, vai te proporcionar desenvolver uma ideia. E quando a gente fala de prática projetual contemporânea, a gente fala de união de métodos. Quanto mais você se capacita em algo, mais criativo você se torna, tá? E quando a gente fala de práticas projetuais contemporâneas, a gente está, de alguma forma, falando sobre união de métodos, falando sobre uma melhor forma de ser criativo, tá? Esqueci minha água. Bom, e aí a gente se depara com essa questão do mindset fixo, tá? Então, nosso mindset molda nossa disposição para aprender, crescer e mudar, tá, gente? Então, se você se identifica como uma pessoa que tem um pensamento
conservador, tá? Não estou falando de política, tá, gente? Não estou falando de política. Mas se você se identifica como uma pessoa com pensamento conservador, ou seja, que tá bom, que não precisa desenvolver, que o que você estudou tá bom demais, imagina eu pensando isso. Imagina eu pensando isso. Eu, enquanto professor, não, terminei o doutorado, então não preciso mais estudar. Já sou doutor e tal. Eu ia estar um professor com o pensamento totalmente ultrapassado. Se eu fosse pegar os métodos de ensino que usaram comigo, hoje com vocês, a gente estaria tendo, eu não sei, né, obviamente, mas talvez a gente não estaria evoluindo com relação a novas informações. Tá? E é uma busca constante, gente. A gente, quando entra na academia, a gente é uma busca constante, a gente está trabalhando com novas informações, novos métodos. Tá? As habilidades de um mindset, as habilidades de um indivíduo com mindset fixo tendem a não mudar. As habilidades de um mindset, de um indivíduo com mindset fixo tendem a não mudar. E aos poucos vocês vão entendendo sobre o que é cada um dos métodos, tá? Então a gente tem aqui, ó, mindset fixo e mindset de crescimento. Eu abri aqui a janelinha do mindset. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Vocês estão conseguindo ler, gente? Dá um ok aí para mim, por gentileza. Dá no microfone, por gentileza, gente, que eu não tô com o meu Meet no celular aberto. Dá só um sim aí, por gentileza. Vocês estão conseguindo ler? Pessoal, olá. Nossa Senhora. Pessoal, Eu tô conseguindo ouvir. tá bom, gente. Eu também. Tá bom, então. Por um momento eu achei que vocês não estavam escutando, porque demoraram a responder aí, hein? Ó, mindset fixos. Mindset fixo, tá? É uma pessoa que tem ideias fixas e que ela não aceita mudar. O problema não está em ter ideias fixas. O problema está em ter ideias fixas e não estar aberto à mudança. Porque você pode ser um cara que tem ideias fixas ali e tal, mas de alguma forma ter uma aberturazinha de diálogo, de conversa, né? O cara fala, por exemplo, fulano tem ideias muito fixas, mas conversando com ele consegue se abrir. Mas tem aquele cara que, não, aquele cara ali, bicho, ó, o que ele pensar, tem aquela pessoa, né? O que ela pensa, você não consegue mudar de jeito nenhum. Tem essa pessoa também, tá? Então, a habilidade dela em receber críticas, né, de alguma forma, ou receber uma ideia e conseguir mudar a ideia dela, já é um ponto positivo. Então, ideias fixas e você ter um pensamento conservador é quase a mesma coisa, tá? Você conserva o que você já tem, tá? O que você conseguiu, tá? E aí você busca um pouco mais por estabilidade, menos desafios. Então isso é um pensamento conservador, tá? Tem um exemplo disso aí, gente, nessa empresa de Rio Tinto, que faz parte da história aí dessa empresa de Rio Tinto e tal. Não tô querendo colocar a glória nessa história não, tá, gente? Por favor. Até porque eu não penso que tenha, tá?
a empresa de Rio Tinto tinham dois irmãos, né, que era o Frederico Lundgren e o Arthur Lundgren. E o pessoal fala que o Frederico Lundgren era um cara muito mais progressista, tá, em termos de economia mesmo. Era um cara que estava sempre pensando em estar evoluindo, inovando, tal, né? E o Arthur Lundgren era um cara já mais conservador. E aí ele disse que a empresa não precisava mais. Depois que o Frederico morreu, ficou o Arthur Lundgren, que era o irmão dele. E ele disse, não, a empresa já é grande demais, a gente não precisa mais estar mexendo em nada não. Então a empresa não se inovou. E aí veio a inovação das máquinas e ele não tinha esse pensamento inovador, né, de estar se inovando, de estar se atualizando e tal. E aí ele tinha um pensamento conservador com relação à empresa. E a empresa faliu. Porque ele não se inovou. E ele, como era o dono, ele não estava aberto a receber ideias. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão do CEO, sobre a liderança. Se você pensa em trabalhar numa empresa, ou se você pensa em abrir uma empresa ou abrir uma startup. Inclusive, gente, eu quero até conversar com vocês com relação a essa questão desse conteúdo de startup, porque eu posso trazer uma pessoa maravilhosa para ter um momento falando sobre startup aqui com a gente, tá certo? E eu acho que é bacana a gente discutir sobre isso, certo? No final das contas, a gente pode gerar, e aí a gente pode falar sobre o plano de curso no finalzinho, tá? E a gente pode fazer uma mudança no finalzinho dele, que eu botei meio que o design thinking no final, para a gente gerar uma ideia, né? A gente gerar uma ideia de um produto, de um serviço e tal, e com base no que foi ensinado, o que a gente poderia colocar ali no final, sendo a terceira entrega, né? E aí quando você tem esse pensamento, quando você tem esse pensamento de crescimento e você pensa em ser líder, o líder ele tem que ter o mindset de crescimento. Aliás, todas as pessoas criativas, elas têm que buscar o mindset de crescimento. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre CEO para vocês também. A doença do CEO. Tá? Então, o pensamento conservador, ele, né, de alguma forma, o mindset fixo, ele não aceita críticas. Tá? É uma pessoa que pode ter estudado muito até um determinado momento, e ela deve ter pensado assim que, não, agora o que eu aprendi até aqui tá bom e não preciso mais estudar. Então é uma pessoa que não lê muito, tá? Também. Mas isso não é uma regra, tá, gente? Tem gente que tem mindset de crescimento e que também não lê muito, certo? Não lê, mas tem um mindset de crescimento, certo? Isso não é uma regra. Aliás, nada disso acaba sendo uma regra. São características, tá, gente? Você pode, em algum momento, sobre uma defesa sua, não aceitar críticas também. Dizer, porra, eu estudei tanto sobre isso e tal, e não vou não aceitar aquela crítica não, porque eu sou um cara que domina esse assunto e tudo mais, né? Você pode ser um cara de mindset de crescimento e, em algum momento, também não aceitar crítica. Então, não é regra. A gente está falando aqui para vocês sobre características, tá? Um olhar unidirecional é uma pessoa assim que tem um pensamento muito fechado, tá? Então, um pensamento, às vezes é até uma pessoa focada, digamos assim, mas é uma pessoa que não está tendo uma visão ampla, certo? Então a gente tem essa característica aí. Pessoa que tem uma característica de reclamar muito também, de estar criticando muito às vezes, né? Uma pessoa às vezes critica muito e às vezes é uma forma, por exemplo, o CEO, né? Falando um pouco sobre a questão do CEO, da chefia e tal, como uma forma dele se proteger de críticas,
ele acaba sendo uma pessoa que critica muito e que não aceita críticas ali. Então, esse tipo de mindset sendo desenvolvido, o mindset fixo sendo aplicado ou sendo apresentado por uma pessoa que é um CEO de uma empresa ou um chefe, acaba que o desenvolvimento das atividades no momento que estão sendo executadas e realizadas, acaba que esse mindset dificulta bastante. Tá? Então a gente, né, tem essas características aqui. Não gosta de desafios, gente. Não gosta de desafios. Não está aberto a novas ideias. Né? Então a gente tem aqui como alternativa o mindset de crescimento. Né? A gente tem as habilidades de um indivíduo com mindset fixo tendem a não mudar. Já o mindset de crescimento é a chave para evoluir. Tá certo? É a chave para evoluir. Tem outra aqui, ó. Critica, mas não condiz com a crítica. Não sei se vocês, gente, abrindo um pouquinho aí o diálogo aí com vocês, vocês já presenciaram alguma situação dessas assim, não? Por favor, falem aí, por gentileza. Vocês já presenciaram alguma situação de uma pessoa que critica muito, mas você olha assim que, porra, mas essa pessoa chega atrasado, não sei lá, não entrega os trabalhos no dia, a qualidade dos trabalhos não é bom. E ela critica bastante. Porque assim, você pode ser assim, mas também você fica na sua, né? Você pode ser assim, mas você não vai estar também tacando pedra nos outros, criticando, tal, né? Você fica no sapatinho ali. Agora, claro, né? Quando você é uma pessoa ali altamente empenhada e tudo mais, sua crítica tem que condizer com suas ações. Vocês têm alguma situação para contar com relação a isso aí? A gente vai falar sobre isso, viu, gente? Sobre a característica de participatividade também. Igual o hater da rede social, exato. Aff, Maria. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre a participatividade, viu, gente? É importante demais. Nina colocou aqui, igual o hater da rede social. Exato, o hater, ele só detona, né? Não faz nada. Ele vai lá, reclama num, aí vai no outro, reclama, pô, e vai no outro e vai lá e detona, não faz o que o cara faz, né? E só reclama, só critica. Não dá não sugere, né? Tá cheio de gente assim mesmo. Não é participativo. Não é participativo. E aí, a gente vem para essa segunda questão aqui, ó. Não gosta de atividades em grupo. Eu acho que isso aqui é uma coisa que são duas informações que casam, né? Uma com a outra. Não é participativo e não gosta de atividades em grupo. Alguém se identifica, pode só levantar a mão e baixar aqui. Quem é que não gosta de atividade em grupo aqui? Não gosta de atividade em grupo. Rapaz, olha, essa Beatriz também não. Olha, a gente não vai conseguir fazer um grupo aqui, né, gente? Mas a gente vai ter que trabalhar em grupo, gente. A gente vai ter que trabalhar em grupo. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar nosso mindset para trabalhar em grupo. Aí a gente não... Aí você pergunta, mas professor, calma. Como é que a gente vai trabalhar em grupo se a gente só tem 3 pessoas? A gente vai fazer um grupo
nós 4, eu vou fazer parte desse grupo também, certo? Eu vou fazer parte desse grupo também. Ah, professor, mas eu não tenho afinidade. Cara, no mercado, quando a gente for pro mercado, porque a gente vai buscar um ganho pra gente um dia, a gente vai ter que se relacionar com as pessoas. Não tem jeito. A não ser que você seja um funcionário público de análise de mapas, que aí você vai ficar analisando mapa, vai ficar emitindo relatórios, você não precisa estar tratando muito com as pessoas. Mas nós, enquanto designers, a gente vai ter que estar contactando o cliente, né? A gente vai ter que se relacionar de alguma forma. Você pode fazer. Alguém enxerga, por exemplo, vocês que não gostam de trabalhar em grupo, Nina e Beatriz. E brigadão pela honestidade. A verdade é muito importante, tá, gente? A verdade é muito importante. Tá certo? Eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Né? Eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Eu tive uma atividade muito importante na minha vida que facilitou muito minha vida dentro da universidade. Principalmente depois de ter pego grupo de pessoas que se escoraram. E eu acho que é um medo ou o não gostar de vocês é você trabalhar num grupo que a pessoa só se escora, né? Trabalhar em grupo é show quando podemos escolher o grupo ou quando todos estão interessados. Boa. Quando você pega um grupo que é interessado, que te bota para frente e a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai fazer um grupo, tá? Onde a gente vai desenvolver um trabalho aí da segunda unidade em diante. A gente vai formar um grupo e da disciplina a gente vai formar um grupo da segunda unidade, do meio da segunda unidade em diante. A gente vai formar um grupo para a gente desenvolver algo, tá? Que pode ser um produto que ofereça um serviço e tenha gráfico para poder pegar todo mundo aí e a gente pode lidar com isso. Veja, gente, a gente não vai, no final, a gente não vai ter um produto, a gente vai descrever diante dos métodos que a gente tem como é que esse produto seria ou como prospectar esse produto, certo? Mas a gente vai focar mais no uso do método, tá certo? A gente vai focar mais no uso do método, dessa relação, tá? De como é que, por exemplo, um mindset ajuda você a lidar com uma determinada situação no momento da criação de um projeto. E aí, vou colocar aqui em caixa alta, trabalhar em grupo. Opa, foi em caixa baixa. Trabalhar em grupo. E aí, quando você pensa, cara, eu não gosto de trabalhar em grupo. Se você não gosta de trabalhar em grupo, você acaba eliminando, como a Nina falou. E eu também não discordo de vocês, tá? Também, tá, menina? Assim de... eu não gosto de trabalhar. Porque, assim, existe uma série de problemas em trabalhar em grupo. Existe uma série de problemas. Pessoas que só se escoram, pessoas que não estudam, pessoas que não fazem quase nada. Aí a pessoa acaba tirando um 9, mas a pessoa sabe que aquela pessoa não tirou um 9. Ela só se escorou em você, né? E vai arrancar o 9 igual você que fez tudo. Mas, na verdade, no final das contas, quem é que ganha? Você, que trabalhou o dobro. E aí a gente vai falar dessa palavrinha aqui, ó. Esforço. E vou botar assim, ó, elas juntas. Esforço em aprendizagem, esforço em aprender. Quando a gente, por exemplo, você está num grupo de 5 pessoas e 2 trabalham e 3 se escoram, quem cresce muito aqui, ó, são esses 2, né? Claro que a vida às vezes dá uma rasteira na gente e às vezes o cara que não se esforçou foi promovido, né? É assim que às vezes acontece, a gente fica muito chateado com isso. Aí entra o mindset mais uma vez. Porra, fracassei nessa, me esforcei pra caramba, fulano foi, mas mindset.
Mindset de crescimento. Eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer mais. E o esforço vem com um resultado de ganhos intelectuais, de ganhos mentais. Voltando lá para o que eu estava falando do barbeiro, que raspou minha barba, e minhas fotos do Vietnã estão todas sem barba, porque isso foi no primeiro dia. Eu poderia ter ficado puto com ele, gerado cortisol e ter ido pro quarto do hotel e ter ficado na minha lá. Não, eu saí rindo. Eu saí rindo de lá. Quando a gente pega um jogador de basquete, que tá um time lá e tal, o cara foi o melhor cesta do jogo. Ele acertou todas as cestas? Não, ele errou muito para que ele pudesse acertar aquele bocado de cestas lá. Então imagina a pessoa no começo da carreira, até pegar aquele time de jogar a bola na cesta. A quantidade de erros que ela passou até chegar naquele momento de acertar, de ficar acertando. Então o que que teve até ela acertar muito? Um processo, tá, gente? Então houve um processo enorme para que para que os acertos começassem a acontecer, tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito com essa questão da participação e do gostar em trabalhar em grupo, tá? Trabalhar em grupo é muito importante. Você buscar seu mindset para trabalhar em grupo. Que é assim, não, de uma vez por todas eu preciso aprender a trabalhar em grupo. Aprender a trabalhar em grupo é aceitar críticas também, saber criticar, saber se relacionar, ter mais paciência, tá? Então, seu mindset de crescimento é quando você começa a instituir o mindset de crescimento em você, você vai começar a saber a lidar em trabalhos coletivos. E, gente, não adianta. Uma hora ou outra a gente está precisando das pessoas. E às vezes a gente precisa de pessoas que a gente nunca imaginou que fosse precisar. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente busque essa participatividade em grupos. E a partir de agora também eu já cobro isso de vocês, essa participação, o abrir o microfone, abrir a câmera, talvez, se sentir à vontade também não precisa, tá? Que a gente também vai voltar presencial já. E a gente tem que começar a lidar. Vocês estão indo em busca já do diploma e abram a mente de vocês ao máximo, tá? Gente, eu abro tanto a minha mente, que uma vez, um dia desse, meu amigo perguntou: meu irmão, eu vi que tu segue os caras da Terra plana, velho. Tu é terraplanista? Eu digo: não, não sou terraplanista, cara, mas eu sigo os caras. Mas por que tu segue os caras? Porque eu quero ver o que é que os caras estão conversando, velho. Eu quero saber o que é que os caras defendem. Eu quero saber quem é o guru desses caras. Mas por quê, mano? Só para ampliar a visão, só para ampliar a mente, sabe? E ir em busca, assim, do inexplicável também, né? É talvez uma loucura, mas em busca da divergência, em busca da complacência. Talvez seja uma loucura em busca da complacência. Essa história de estar seguindo essa galera e tudo mais, mas a ideia é tentar extrair alguma coisa, sabe? Até para explicar para os caras que eles estão errados. Né? Mas assim, eles entram em contradição o tempo todo. E uma coisa que eu percebi, gente, participando do grupo,
80% da galera que tá lá é só pra tirar onda com os caras. Eles postam uma coisa lá e a galera fica tirando onda com eles. É uma onda isso. Entende, gente? Então, assim, busquem estudar coisas que você há 3 anos atrás não se interessava em nada daquilo. Tentem estudar ou ler coisas ou ler pessoas que você não concorda, tá? Teve um podcast, gente. Não sei se vocês já ouviram falar num camarada chamado Fernando Holliday. Vocês já ouviram falar desse cara? Fernando Holliday? Não. Não ouviram falar desse cara, Fernando Holliday? Tá. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma janela. Só para que vocês saibam quem é. Fernando Holliday. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui captura de tela. Pronto, aqui. Fernando Holliday, ele é um parlamentar. Ai, desculpa. Imagens. Ele é um parlamentar, ele é vereador. Tá, gente? Tá aqui até a imagem dele com Ciro Gomes, tá vendo? Que Ciro Gomes chamou ele de Capitão do Mato. Capitão do Mato é um camarada que ele até processou Ciro Gomes por racismo e tal. E Capitão do Mato era o camarada que cuidava dos escravos. E aí Ciro Gomes chamou ele de Capitão do Mato, pá, depois Ciro Gomes explicou, não sei o que lá, enfim. Fernando Holliday processou ele contra racismo, tá? Fernando Holliday, ele é vereador e ele é de direita. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. E ele é de direita, tá? Ele é de direita. E aí, tem um podcast massa desses dois caras aqui, ó. Mano Brown. Vocês já ouviram? Vocês sabem quem é Mano Brown? O cantor do Sim, ele eu acho que todo mundo sabe. É o cantor do Racionais, tá? E ele é um cara declarado de esquerda, tá? E ele tem um podcast dele chamado Mano a Mano, onde Mano Brown entrevista Fernando Holliday. E eles têm pensamentos divergentes e tudo mais, mas é um bate-papo iradíssimo, muito bacana, onde ele expressa, né, muita coisa e, né, tal. Fernando Holliday, eu acho que ele é também daquele pessoal do Movimento Brasil Livre, do MBL. Ele é do MBL e ele apoiou o Bolsonaro, depois deu uma criticada, depois voltou a se falar com ele novamente e tal. Enfim, não quero entrar muito nesse assunto, não. O que eu estou querendo falar para vocês é sobre você se relacionar ou você aprender a se relacionar de alguma forma com o divergente, tá? Não é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil. Mas você aprender a de alguma forma se relacionar, você não precisa ser amigo, mas se relacionar com o divergente, vai fazer com que você consiga entrar no mindset de crescimento. Tá, gente? Esse é o ponto, certo? Coloquei aqui um exemplo para vocês que o Mano Brown poderia entrevistar só a galera do núcleo dele. E ele fala muito sobre isso aí também. Mas não, ele foi buscar um cara de direita, tal, e ele disse que na entrevista ele queria saber o que é que ele pensava, né? Aí ele fala sobre cotas e tudo mais também. É bacana o que esses dias eu estava vendo um podcast sobre ele também, sobre o Fernando Holliday, e ele falou sobre o porquê ele é contra as cotas raciais, que chama, né? Eu disse, pô, o cara é contra, o cara é negro e é contra as cotas raciais e tal, pá, pô, vou ver o que é por quê. E aí ele colocou uma coisa interessante também, que ele é a favor das cotas sociais.
Porque ele diz que tem branco que também é pobre, que não teve também a mesma. Ele não teve a mesma oportunidade que outros brancos. Cara, nas comunidades tem gente branca também. E que não tiveram oportunidades como outros pretos. Porra, aí tá o ponto dele ser contra as cotas raciais e a favor das cotas sociais. É um ponto de discussão? Porra, descobri isso agora, porque entende que a gente pode tá escutando o divergente pra gente também tá de alguma forma tá entendendo o que é que o cara tá defendendo ou não, sacou? Então assim, e o porquê dele não defender isso, defender aquilo, e de você no final das contas você dizer, não, então, de qualquer forma eu não concordo com esse cara, né? Você pode de alguma forma estar aberto a concordar com o cara inteiramente ou não, tá? Então isso para a criatividade de produtos, você ampliar isso, você está começando a enxergar, até introduzir para vocês, por exemplo, o pensamento paralelo na criação de produtos, que é quando você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver para você criar o produto. Tá? Então, gente, o mindset fixo não aceita frustrações. E tem uma grande característica de que quem tem um mindset fixo é busca por aceitação e reconhecimento do que comprometimento. Então, assim, a pessoa... gente, desculpa, aqui, ó. Não aceita frustrações, tá? E busca por aceitação e reconhecimento... A busca por aceitação e reconhecimento do que comprometimento. Tá? Então, ela busca mais em que as pessoas aceitem ela do que se comprometer a mudar, ou se comprometer a se empenhar, ou se comprometer a se esforçar naquele projeto, naquela ideia, ou na busca do mindset de crescimento. Tá? Então, assim, aproveitem esses momentos, gente, que vocês são jovens ainda, tá? Porque, assim, depois dos 40 anos, eu tô com 43, a gente vai ficando um pouco meio cansado. E é natural, né? Meio cansado, meio travado em busca de uma coisa nova e tal. Mas a gente não pode se acomodar, tá? Então, assim, por exemplo, eu continuo fazendo atividade física, continuo lendo muito. Se você me perguntasse, professor, mas você quer... Não, eu quero ficar deitado numa rede. Se eu pudesse ficar deitado numa rede e o dinheiro caindo, era maravilhoso, né? Mas aí a gente ia se acomodar, eu ia ficar sedentário. Vários problemas de saúde iriam começar a surgir. E aí, meu amigo, você, depois dos 40 anos, sedentário, com problemas de saúde, você ia ter que se esforçar de todo jeito, só que sedentário. E é muito mais doloroso, né? Então, o seu mindset de crescimento vai fazer com que você se resgate desse pensamento de mindset fixo o tempo todo. E a gente fica nesse fluxo também, gente, às vezes, né? Às vezes você está muito apto a tá evoluindo, tá crescendo, tudo mais. E você acaba não evoluindo. Então você tem que estar sempre em busca de se comprometer, de se esforçar. Tá, gente? E meio que o mindset de crescimento é um pouco o contrário do mindset fixo. E aí eu vou poder ser mais rápido com vocês aqui, tá? Então, quem tem um mindset de crescimento tem ideias mais fluidas, são mais progressistas. Mais uma vez, não estou falando de política, tá? Mas
tem ideia mais do progresso, de desenvolver, de ser mais para frente, de ser mais positivista, tá? No sentido da palavra. Aceita e dialoga sobre as críticas. O cara, por exemplo, eu gosto muito, gente, assim, de falar um pouco sobre as coisas que aconteceram comigo, né? Porque eu tenho mais autoridade do que de falar da história de Messi, por exemplo, né? Da história de superação de Messi, que foi 8 vezes bola de ouro do mundo, né? Mas eu sei disso, mas e obviamente eu enxergo ele tem 20 anos, mais, ora, 20 anos de futebol, eu acho, 18 anos, pá, não como profissional, mas ele tem um grande tempo e com certeza foi um cara que errou mais do que acertou. Os esportistas são todos assim. Um campeão mundial de surf, ele perde muito mais do que ele ganha. E nós, enquanto designers e profissionais, a gente vai perder mais do que a gente vai ganhar. No mundo do esporte, isso é muito mais claro. As pessoas perdem muito mais do que ganham. E outras só perdem, né? Porque quem é que vai ficar lá em quinto o tempo todo, né? Ou em sexto o tempo todo? A gente tem, por exemplo, eu vou voltar para a minha história, mas a gente, por exemplo, no campeonato de surf, a gente tem um cara que ele é potiguar. Esqueci o nome dele. A gente tem o Ítalo Ferreira, né, que ele ganhou, já foi campeão mundial, mas imagina, isso foi campeão mundial uma vez. Então, no esporte, a gente enxerga muito isso, que as pessoas perdem mais do que ganham. E na nossa vida é muito assim também. A gente perde mais do que ganha. A gente não pode ficar se lastimando. Quando a gente ganha um pouquinho aqui, a gente, beleza, ganhei. A gente tem que vibrar quando a gente ganha. E quando a gente perde, a gente tem que ser grato também. E de transformar isso em crescimento, de transformar a perca que a gente tem em uma forma de você evoluir, tá? Então aqui, ó, pessoas com mindset fixo buscam aprovação, pessoas com mindset de crescimento buscam desenvolvimento. E aqui a gente vem, isso aqui é relacionado ao item anterior, e a gente vem aqui, ó, pessoas com mindset fixo encaram os fracassos como desastres. Pessoas com mindset de crescimento os veem como oportunidade. Tá, gente? Então, assim, é um pouco disso que eu falei com vocês. Se a gente fracassar, a gente não tem. Se a gente perder de alguma forma ali, não vamos enxergar como fracasso. Vamos enxergar como uma forma de se desenvolver. Você vê onde você errou e tentar evoluir, tá? Então, assim, na minha trajetória, quando eu entrei na universidade, os meus pais ficaram desempregados. Isso não teve nada a ver com o meu empenho e nem com o empenho dos meus pais. Teve a ver com a mudança dos patrões dele para o Rio de Janeiro. Foi um fracasso para a gente, assim, porque os dois ficaram desempregados. Os dois ficaram desempregados. A Nina, pode falar, Nina. Vai ter que sair um pouco. Tá bom. Não, eu saí, mas eu só não sei se é só pra mim, só que a sua imagem e a sua voz estão super travadas. Às vezes a sua imagem para de falar e a sua voz continua, e às vezes a sua imagem continua e a sua voz para. Mas tá dando para entender, porque assim, eu tô repetindo muito por conta disso também. Então, de alguma forma, às vezes eu tô repetindo as informações. Por isso, tá dando para entender a aula, Nina? Às vezes, eu não sei se é a minha internet, na verdade. Às vezes
eu me perco, porque eu não consigo ouvir nada, e depois fica tudo bem. Tá certo. De qualquer forma, eu vou tentar deixar ela... Pra mim também. Pra você tá assim, não, olha, gente, se vocês quiserem sair, podem sair, eu vou continuar, porque aí ela vai ficar gravada e vocês podem assistir de um tempo pra frente. Por exemplo, a gente tá agora a 1 hora, então vocês podem pegar, quem for sair agora, pode pegar o vídeo depois, 1 hora em diante e assistir, porque eu também tô finalizando, tá bom? Também, tá? Então, assim, quem quiser sair, pode sair, eu vou continuar e depois vou subir essa aula, tá certo? Pronto, continuando aqui, Tá certo. a gente tem, assim, eu tava falando, né, meus pais, eles ficaram desempregados, e a gente poderia enxergar naquele momento ali como um fracasso, e foi de fato, tal. Mas o que é que minha mãe fez? Pô, a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente montou um trailer na praia. E se eu fosse dizer assim, mãe, eu não gosto de ser garçom, eu não teria trabalhado nem ajudado meus pais. Eu não gostava de ser garçom. Mas eu não podia também falar e praticar esse não gostar. Eu coloquei aí um mindset de crescimento. Na época eu nem sabia o que é que era. Mas ali eu fiz, não, eu vou trabalhar de garçom e vou atender a galera da melhor forma possível. Gente, trabalhar de garçom na praia foi uma das coisas mais importantes para mim, para depois apresentar seminários, participar de concursos. Então, uma coisa que a gente talvez não goste, a gente faça e vai trazer um desenvolvimento para a gente depois. Então, abram sempre a mente de vocês para um mindset de crescimento, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui, ó, visão 366, visão 360 graus, né? Mindset de crescimento adora desafios, tá? Adora desafios, adora tá participando de corridas, tá o cara tá, porra, é um grupo que eu não gosto, mas eu vou participar porque eu vou me desafiar, e aí se desafia, entende uma boa relação, tal. Participa de concursos, né? Não tem medo de ser julgado. Então, gosta do novo, gosta de estar se inovando, gosta de estar participando. Lê e se capacita sempre, tá? Então, as pessoas com mindset de crescimento os veem como oportunidade. Pessoas com mindset fixo evitam dificuldades. Pessoas com mindset de crescimento se aproveitam das dificuldades. Olha que bacana. Né? Então, assim, tinha esquecido aqui, ó, pessoas com mindset de crescimento se aproveitam das dificuldades. Né? Aqui o anterior, pessoas com mindset fixo evitam dificuldades e pessoas com mindset de crescimento se aproveitam das dificuldades. Tá? Nosso mindset é geralmente influenciado pelos exemplos de vida que tínhamos quando éramos criança. Então, assim, gente, você observar seu pai ou sua mãe sendo pessoas guerreiras que trabalham, que se esforçam, ou um amigo, né? Buscando, porque assim, a criança por si só ela já tem um mindset de crescimento, né? De se desenvolver, de criar, de pensar, né? E quando criança a gente vai tendo também esses mindsets, então é importante. Se você
tem uma pessoa do seu lado que só reclama, que só fica reclamando, tudo mais, aí você também, enquanto criança, você vai também ser uma pessoa que cresce com essa ideia. Tá certo? Trabalha sozinho e em grupo facilmente. Então, uma coisa importante também no mindset de crescimento é consegue fazer autoanálise. Né? Tem empatia com as pessoas. Tem empatia com as pessoas. E é mais criativo. É mais criativo. Busca mais comprometimento do que reconhecimento. Então, gente, é basicamente isso, né? Eu acho que deu para entender bem sobre essa diferença de mindset fixo e mindset de crescimento, tá certo? Espero que todos tenham entendido sobre a diferença. Por favor, desenvolvam um mindset de crescimento. Busquem se desenvolver mais, busquem ler mais, tá? Busquem estudar mais, busquem estudar o divergente, certo? Isso é muito importante para vocês. Busquem lidar com as diferenças dos outros também. Se capacitem mais, abram mais a mente de vocês. Tá certo? Muito obrigado por esse momento, pela atenção de vocês. E a gente se encontra na próxima. Grande abraço.